Mas agora a gente pode falar um pouquinho da sua trajetória nesse mundo detail, né, cara? Bora. Cara, me conta um pouquinho o que que foi, né, a Flipwash, o que que é a Flipwash, Keep, É. e como é que chegou até onde estamos hoje com esse manto chamado Detail Garage. Eu queria que você passasse um vislumbre para o pessoal o que que é essa trajetória, né? O que que são essas empresas. Então, isso para mim foi uma escola maravilhosa. Começa por aí. Não tenho o que falar. Eu comecei, como eu falei, há 16 anos com isso e tudo. Aí abri uma loja com um amigo meu, Will. Aí a gente fechou. Depois eu tive outra loja. Aí fui para Dash. Aí depois tive outra loja sozinho. E assim, você só aprende tomando com um órgão mais didático do ser humano, que é, Aham. né? Então você vai aprendendo. E aí, num belo momento, veio o Ricardo da Menzerna, falou para mim, olha, tem um pessoal que precisa gravar um vídeo. Você topa gravar? Eu falei, pô, topa, eu sempre gravei, né? Vambora, desenrola isso aí facilmente. Que, aliás, é o gancho que eu aprendi dando aula de dança, dos 18 aos 24, dava aula para 1.500 pessoas, então não tinha vergonha nenhuma. Então, para mim, falar com uma câmera, falar assim, ó, olhar para a câmera e falar, para mim é natural. E às vezes eu não entendo como as pessoas não conseguem. Fala, Aham. cara, é uma câmera. Tua amiga, se você não gostou, apaga, faz outro. É. Mas enfim. E aí ele falou assim: olha, eu indiquei você, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Aí na época o Roberto entrou em contato comigo, que era da Flipwash, falou: olha, a gente precisa gravar um vídeo para a Keep. Eu falei, o que que é a Keep? Ele falou: não, a gente precisa gravar um vídeo de venda de loja. Você topa? Eu falei, topo, vamos lá, vamos gravar. Aí acertamos o valor, tudo direitinho, fui lá gravar. Chegando lá, conheci a André, impecável, né, até hoje. E conheci o Renato e conheci o Roberto. Que E a até gente. então era só os três sócios. Eram só Isso, eles eles eram da três. Hitmakers. Aham. Era a Andréia, o Renato e o Roberto. E aí, papo vai, papo vem, gravamos. Meu, a vibe foi maravilhosa ali. Que os meninos são gente boa pra caramba. E ela, então, nem se fala. Você já conheceu a Andréia também, você sabe como é que ela é, cara. É incrível. A vibe dela é completamente pra cima, né? E aí a gente iniciou uma conversa, um namoro. E eu gravei pra Keep, não tinha nada a ver com a Flip. A Keep é uma versão um pouco mais simples de estética automotiva. É É um mais modelo lavagem, é mais mais. polvo. Aham. Um modelo mais comercial, né? Isso. E a Flip ela veio um pouco mais forte. Ela veio com mais serviços, né, e mais coisas. E eles me chamaram para conversar. Olha, você não quer trabalhar com a gente? É assim, 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 assim. Eu falei, ó, para mim assim não. Não vale a pena, continuo fazendo o que eu estou fazendo e tá tudo bem. Ah, então vê a sua ideia e a gente marca outra reunião. Tá bom. Aí eu fui com uma outra ideia. Aí eles me apresentaram uma proposta de sociedade. Eu falei, poxa, aí acho que começa a valer um pouco a pena. Para mim já começa, tipo, para eu parar o que eu estava fazendo, né? Para viver o mundo flip wash naquela época, eu precisava ter um respaldo, né? E aí foi aí que nasceu esse namoro todo, essa conversa toda, e me tornei sócio do Roberto e do Renato. Não da André. A André era da Hitmakers, a equipe era da André, Entendi. com eles. Não me engano, acho que só dela e do Renato, eu não lembro direitinho, porque eu não participei tanto dessa parte de equipe, né? E aí eu fui e, vamos embora, vamos embora. Então, qual que é a minha função? Eu vou ser técnico da empresa, vou abrir as lojas, fazer os treinamentos e tá tudo certo. E dar suporte, né? Depois, caso tenha alguma dúvida, pergunta, tinha um grupo lá gigantesco, todo mundo. Foram quantas lojas no máximo que deu? Cara, eu não lembro ao total, porque era muita coisa, não tinha como decorar. Mas no grupo ali que a gente tinha, porque tinha várias pessoas que não precisavam de suporte, então já mexiam com isso, só queria a marca e Aham. tudo bem. Mas só naquele grupo tinha mais de 80 pessoas. Cara, eram mais de 80 lojas. E a gente não parava de abrir loja. Isso era uma coisa muito legal. Então o que aconteceu? Por que eu te falo que foi uma escola? Porque eu não parava em São Paulo. Não, foi em escala nacional. Fortaleza, Sergipe, Paraná, Ji-Paraná, cara, Rondônia. Eu conheci o Brasil Caramba, inteiro fazendo escala isso. nacional. Eu Quantas fazia. lojas chega lá? Ah, cara, pelo que eu vi Ah, na mais última vez, de. 260. Quantas? 250, 258 foi o número que chegou. Não, acho que não chegou a tudo isso.
Cara, acho que era. Porque Não. quando eu fiz a última reunião, antes de todos os meus acessos ali da Flipwatch saírem, o número que eu tinha era de 258. Cara, foi muita loja. Foi muita loja. Eu abri uma loja por semana. É isso aí. Uma loja por semana. Passava uma semana em Fortaleza, uma semana no Ceará, uma semana depois em Rondônia, depois em Macapá, depois. Cara, foi. Eu conheci praticamente, vai, 1/10 do Brasil, vai que seja, né? Porque não dá pra falar tudo, né? Porque aí seria exagero, né? Na interiorzinha lá do Ceará, você não conheceu. Cara, eu conheci É, muito lugar. as Eu os conheci, eu maiores conheci até praças. cidades, que eu não vou lembrar o nome agora, que o ponto turístico da cidade era o termômetro, até atingir 51 graus. Cara, é surreal de Caramba, calor. 51 graus. E eu odeio calor. Cara, eu odeio, odeio assim, com todas as forças da minha vida, eu odeio calor. Eu não suporto calor. Sou gordinho também, né? Imagina. Mas eu fui em muitas cidades. Foi uma experiência muito boa. Nem todas as lojas que eu ia abrir, claro, que não era mil maravilhas. Mas 80% foi, cara. Então, assim, foi uma escola muito gigantesca. E aí rolou um acordo entre a Andrea, o Renato e o Roberto. Eles desfizeram a sociedade na Hitmakers. E eu lembro que muito tempo antes, logo no começo, a DTI Garage surgiu dentro da Hitmakers. Entendi. Isso Com em a Andrea. 2020. E um. Cara, tem 25? Não, foi depois. Foi 23. 22 para 23. Já foi para 22. Então, assim, quando surgiu a história da DTI Garage, por quê? Porque tinha uma linha mais básica, aí tinha a Flip, que não podia usar água, que era uma pegada muito mais ecológica, e aí vinha a DTI Garage com lavagens no Fuan. Eu olhei bem pra cara da André e falei assim, essa vai explodir. Mas que não fosse minha, tem nada a ver com isso. Só tô dizendo que isso vai dar certo. E a André pegou essa ideia. E eu acho que ela lembra muito bem de tudo que aconteceu, tanto é que quando ela quis desfazer, por motivos pessoais e outras coisas que ela já fazia, que não competia mais ela ficar ali, que não fazia mais sentido para ela entregou a equipe para eles e ficou com a DT Garage. Cara, Fez muito mais sentido. e isso para mim foi uma coisa muito legal. E ela saiu e eu fiquei. Jogo segue, vida que segue. vida. E aí, um certo dia, eu já tava meio. Cara, sabe quando você cansa de viajar? Você quer a tua casa. Pô, Você eu ficou aluguei. quanto tempo nessa pegada de Então, viajar? eu aluguei um apartamento, eu fiquei 1 ano no apartamento. Sabe quantas noites eu passei no apartamento? Puta, 2. 28. Que Em isso? 1 ano, eu passei 28 dias no meu apartamento. Que isso? E pagando um aluguel paulada, porque lá no Rio de Ramos é caro. Eu falei, cara, não tô aproveitando nada, não tô fazendo nada. Tudo bem que, tipo assim, o dinheiro vinha e eu não gastava, porque quando vai abrir uma franquia, por exemplo, vai abrir uma franquia, você vai pagar todos os meus custos. A viagem de ida e volta, a estadia, almoço, janta, tudo que for fazer. Então eu não gastava R$ 1, essa era a parte boa.